Seguimos de entrevista e falamos agora sobre a lei que amplia o teste do pezinho no SUS. Cerca de 2,4 milhões de bebês fizeram o teste nos últimos 3 anos no SUS. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que amplia o número de doenças rastreadas justamente pelo teste do pezinho, exame realizado com a coleta de gotas de sangue dos pés do recém-nascido entre o 3º e o 5º dia de vida. A Lei 14.154 de 2021 foi publicada na última quinta-feira no Diário Oficial da União. E a gente conversa sobre esse assunto com a médica Ana Maria Martins. Ela é geneticista, professora adjunta da Universidade Federal de São Paulo e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. Boa tarde, doutora Ana Maria. Tudo bem com a senhora? Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, doutora. Eu falava agora sobre a BRIA, né, justamente falando como é feito o teste do pezinho e o quanto ele é primordial para a saúde desse recém-nascido, para essa criança e para esse adolescente e futuro adulto. Sem dúvida nenhuma, porque agora a gente vai ter a possibilidade de detectar um número maior de doenças, né? O teste do pezinho, ele tem a característica dele ser um exame que você colhe e você detecta doenças que não têm ainda manifestação no recém-nascido, né? Então, o recém-nascido ainda não tem sintoma nenhum e a gente já consegue detectar por esse exame de sangue. Então, o teste do pezinho ou o teste de triagem neonatal, ele só serve para doenças que não tem sintoma nenhum ao nascimento, são crianças normais e a gente consegue detectar doenças que são graves, que demoraria talvez muitos anos até para o diagnóstico ser feito, ou essas crianças vão a óbito sem diagnóstico. Então, são esse tipo de doença que a gente tem uma forma de tratamento. Se a gente não tem tratamento, a doença não entra no teste de triagem neonatal. A característica sem sintoma nenhum e que é uma doença grave e a gente pode prevenir. E, doutora, até para que as pessoas que estão em casa e nos acompanham nesse momento, né, para as pessoas entenderem, hoje o Sistema Único de Saúde realiza o teste que detecta 6 doenças. Agora a gente vai ampliar para 14 grupos. A senhora pode dar um exemplo, por exemplo, de qual hoje são essas doenças que podem ser detectadas pelo exame do pezinho e nessa ampliação, quais então doenças entraram nesse rol de detecção? Bom, as doenças que nós temos hoje, a primeira é a fenilcetonúria, né, que foi a que começou o teste do pezinho, e a fenilcetonúria é uma doença que a criança, se ela se alimentar com o leite da mãe ou com qualquer outro leite infantil, ele tem uma quantidade grande de uma substância, de um aminoácido que chama fenilalanina, e com o tempo ela vai fazer um quadro muito grave, com retardo mental muito profundo. Essa é a fenilcetonúria. O hipotireoidismo congênito, então, uma criança que não tem condições de produzir o próprio hormônio tiroidiano, e todo mundo sabe o quão importante é esse hormônio. Imagina para uma criança, para um recém-nascido, o efeito é muito, muito grave, né? Tem outras, são 6 doenças, na verdade, e são doenças todas, como eu disse, que você, ao nascimento, você não consegue fazer o diagnóstico e você, a partir de um exame no sangue, você consegue identificar algumas substâncias que vão me informar que esse indivíduo tem essa alteração metabólica, né? Essa alteração no funcionamento do organismo dele. E, doutora, falando de novo sobre essa importância de ampliação do teste, né, no Sistema Único de Saúde, porque muitas vezes nos hospitais particulares, quando a criança nasce, né, além de fazer o teste, porque é um teste obrigatório, também se tem uma questão, olha, se você quiser ampliar o teste, custa esse valor, é um valor que não é barato. Quando você disponibiliza isso no Sistema Único de Saúde, para toda a população, para a maior parte dela, a gente pensa em saúde a longo prazo. Em saúde a longo prazo, principalmente porque o projeto ele tem 1 ano para entrar em vigor.
Nesse um ano tem que se organizar grupos de trabalho para que a gente consiga organizar a triagem neonatal nacional. Hoje ela tem alguns problemas, alguns estados não estão conseguindo fazer os exames, então tem uma série de problemas acontecendo no Brasil em termos da triagem neonatal. Esse projeto prevê que o primeiro ano, então esse primeiro ano, ela tem um ano para entrar em vigor, logo que ela entra em vigor, a gente tem que organizar essa triagem neonatal que nós temos hoje, dar condições para todos os estados poderem detectar e acompanhar as crianças que realmente tenham alguma alteração dessas que a gente conhece. Só no segundo ano é que vão começar a entrar as doenças novas. Essas doenças novas, uma boa parte delas, desse primeiro grupo que vai entrar, ela é também relacionada, como a fenilcetonúria, à ingestão de proteína, à ingestão do leite, né? Então, são doenças que podem aparecer as manifestações clínicas no berçário, ou a criança vai para casa e volta com 1 semana, 10 dias de vida, com algumas alterações importantes. E doutora, nós falamos até na abertura, eu falei na abertura da entrevista, justamente que esse teste do pezinho, ele precisa ser feito nos primeiros dias após o nascimento dessa criança. A gente sabe que o país é diferente se pensar numa capital, numa grande capital, com as cidades do interior de algumas regiões aqui no país. Efetivamente, se consegue hoje, nesses primeiros dias do recém-nascido, fazer esse teste, é preciso ter esse planejamento e ter esse controle para que realmente nos primeiros dias isso aconteça? Se não acontecer nesses primeiros dias, o que impacta? É possível deixar de se ter um resultado efetivo passando desses primeiros dias? Como é que funciona essa questão? Não, na verdade, assim, a questão de colher rápido, né, e não pode colher imediatamente ao nascimento, porque alguns exames podem dar negativos, porque a criança ainda não teve nenhuma alimentação. Então, o ideal é que ela tenha alguma alimentação. Teoricamente, ele pode ser colhido no segundo dia de vida. A recomendação que saiu é entre o terceiro e o quinto dia. Agora, vamos supor que essa criança ela fica no hospital por algum tempo, ou ela não consegue colher, ou, enfim, por qualquer outra alteração, ela pode colher mais tarde. O que vai atrasar é o resultado desse exame, mas ela pode colher. Vamos supor que ela saiu do hospital e não colheu. Ela vai a um posto de saúde, a uma unidade básica de saúde, e ela consegue coletar o exame, até com 7 dias, com 10 dias, com 15 dias. Não é o ideal, porque quanto mais cedo a gente colher o exame, mais cedo a gente tem o diagnóstico. Como eu acabei de falar, das doenças que entram nova, inclusive da fenilcetonúria, o ideal é que o tratamento comece entre a 2ª e a 4ª semana de vida. Quer dizer, tem que sair muito rápido o diagnóstico para a gente conseguir o nosso objetivo de prevenir a doença de uma maneira mais efetiva, né? Que é você começando o tratamento antes. Mas de qualquer idade, a gente consegue fazer o exame. Não é esse o problema. Sim? Perfeito, doutora. Muito obrigada, viu, pela contribuição da senhora aqui ao Jornal da Rede Alesp. Uma boa tarde aí. Boa tarde para vocês também.